Hoje a gente vai exibir aqui no Cidade Alerta o último episódio da websérie Ausências, produzida pelo Ministério Público de Santa Catarina. Foram 4 episódios dando voz a famílias das vítimas de feminicídio em todo o estado. Hoje você vai conhecer a história da Catarina Casten, 31 anos, uma mulher com sonhos e uma vida inteira pela frente. Em um dia que parecia ser comum, onde ela acordou cedo para ir à aula de natação no caminho da casa dela, poucos metros de onde ela morava, ela cruzou com o assassino. Ela teve a vida interrompida por um desconhecido, pelo simples fato de ser mulher. Veja só. Eu lembro na época, uma coisa que me revoltou muito era o pessoal falando que ela estava numa trilha. E não era uma trilha. É o caminho da casa dela. É o caminho que ela fazia todos os dias. Esse caminho é um caminho tanto para a gente ir para os trabalhos, colégio, voltar para as casas. Então a gente não considera uma trilha. Foi morta por ser mulher, por estar exercendo o direito dela de ir e vir no horário que ela quisesse, dentro de um lugar que deveria ser o lugar mais seguro para ela, que era perto da casa dela. O que aconteceu com ela se dá pela condição de ser mulher. Ela é claramente uma vítima de violência pela sua condição feminina. Ela veio para essa praia para aprender a surfar. Aqui, aprendendo a surfar, ela conheceu o Roger. Namoraram, resolveram morar aqui no Matadeiro. Estava na aula, a Catarina tinha acabado de sair da aula, minha turma era a seguinte, e a gente conversou rápido, acabei pegando o contato dela, e a gente saiu num dia. 4 semanas depois que a gente se conheceu, a gente já estava morando junto, nessa casa. Para quem já foi no Matadeiro entende que o Matadeiro é uma praia, né? Que não chega carro. E a gente morava na areia da praia do Matadeiro, logo no início. Eu lembro que ela ficou muito feliz quando ela foi para lá, e quando eu conheci lá, eu entendi muito também, porque uma casinha maravilhosa. Ela tentou surfar, ela queria surfar e ela não conseguia surfar, e aí sugeriram que ela aprendesse a nadar primeiro. A Catarina tinha muita vontade de surfar, mas tinha muito medo do mar. Ela disse que surfar era muito difícil. Eu vou nadar primeiro. Então ela queria essa tranquilidade no mar. Tanto é que ela nadava no mar. A Catarina estava simplesmente passando de uma praia a outra. Da praia do Matadeiro para a praia da Armação. O percurso é muito pequeno. Ela ia pra natação, normalmente sempre acabou a aula ali, 1 hora e voltava, né? Eu sabia já às 9 horas da manhã que ela tinha sumido, internamente. Passava a hora, ela não chegava. Passava outra hora, ela não chegava. O coração apertado. Eu já sabia que alguma coisa... Quando eu voltei, ele me perguntou, mas não, tu viu a Catarina? Ele já tinha perguntado. Eu já tinha perguntado para a Camila, eu falei, não, cara, não vi a Catarina. E eu encontrei o pessoal da Catarina, quando eu estava indo, eles já estavam voltando da aula. E foi aí que bateu o desespero nele. O Roger me ligou falando, Marcos, a Catarina está desaparecida desde hoje de manhã, 6h50. Aí ele disse, nós não sabemos onde ela está, vem para cá. Eu peguei o carro e vim mais rápido que eu pude. Mais rápido que eu pude. Eu sei que na hora que eu fui buscar o almoço, e eu já fui perguntando para as pessoas no caminho, viu, Catarina? Não. E aí que ele começou a pegar o celular e mandar mensagem pra professora, tipo, a Catarina já saiu da aula, a Catarina tá fazendo a próxima aula. Daí ele disse, a Cat foi pra aula. Eu disse, Roger, ela não foi pra aula, ela não veio pra aula. Daí ele disse, como que não? Ela saiu para ir para a aula. Eu disse, não, a Cat não fez a aula. Aí eu já sabia.
quando eu cheguei aqui, eles tinham acabado de encontrá-la. O meu maior choque foi fazer o reconhecimento fotográfico no IML. Não quero que nenhum pai, nenhuma mãe passe por isso. Nunca mais. Nunca mais. Tem que fazer o velório de cachecol, cara. Porque a maquiagem não deu jeito. Ela foi morta por alguém que não a conhecia, por alguém que ela não conhecia, né? E por estar num lugar que é o lugar dela. Não foi um acidente. Foi uma pessoa que deliberadamente olhou para ela, não como um outro ser humano, mas como um objeto com a qual ele pudesse fazer qualquer violência, sabe? Porque alguém decidiu que a vida dela era posse dele. Porque ele decidiu que a vontade dele valia mais do que a vida dela. A violência contra a mulher e o feminicídio, ele envolve não só aquelas relações que estão dentro do âmbito doméstico, também envolve um caso em que não há afeto pré-existente entre as partes, né? Como no caso da Catarina. Esse caso é um caso até emblemático, porque normalmente nós vimos e presenciamos e lidamos com casos em que a violência ela inicia dentro de uma escalada doméstica, né? E nesse caso ninguém imaginava, né? Ninguém na comunidade, muito menos ela, né? Que seria alvo de um ataque tão brutal e tão chocante. É como se isso não tivesse acontecido, assim. E até uma das coisas, assim, eu saí das redes sociais porque tava muito pesado. Porque pra mim era quase como se eu tivesse dissociado aquela neném pequenininha que eu vi crescer do fenômeno que aquilo tinha se transformado, sabe? Pra mim ela foi duplamente atacada, né? Os comentários, assim, de pessoas que não sabem do contexto, o menos agressivo. O que essa menina estava fazendo sozinha numa trilha? Tipo, oi? Não era uma trilha fechada indo para Era o caminho da casa dela, é como entrar na rua da casa dela. É uma trilha de 10 minutos, calçada, iluminada. Ah, por que foi fazer a trilha? Ah, tão cedo? Não, era dia claro. Vai fazer a trilha de noite? Não era noite, era de dia, era 7 horas da manhã. Sim, uma das minhas maiores preocupações desde que a gente precisou lidar com essa situação tem sido falar sobre a Catarina e garantir ou encontrar formas de pensar na Catarina e que as pessoas conheçam a Catarina para além do que aconteceu com ela. A Catarina, para quem conhece, ela era muito doce, sabe? Ela olhava para você quando falava com você e tinha um sorriso maravilhoso, tinha um abraço quente, um abraço apertado. E não tem como não ter orgulho disso.
A única palavra que vem na minha cabeça é afetuosa, porque realmente, assim, ela sempre estava disposta a fazer novas amizades, a conversar com novas pessoas. Inteligente, muito, muito inteligente. E ao mesmo tempo, acho que ela sempre teve um espírito livre de querer conhecer mais o mundo. Tanto que ela viajou muito, ela fez intercâmbio, ela aprendeu alemão. E ela sonhava terminar o mestrado, fazer o doutorado, e ela queria ser pesquisadora na área da educação e dar aula na periferia, para escolas mais carentes. Falava sobre formar professores, continuar atuando nesse campo, tinha muito interesse de fazer o doutorado, então ela estava só começando. A Catarina adorava os sobrinhos, adorava a família, sempre ia para Joinville, adorava a faculdade. Tirava foto de tudo que é animal, ela adorava estar no meio dos animaizinhos, tipo macaco, lagarto, cachorro. O que ela adorava fazer? Ela adorava cozinhar. E ela era super meiga, assim, né? Aqueles olhões de gata, assim, uma vozinha bem tranquila, ela não era de bagunça, assim. E ela gostava do mundo, ela gostava de viajar, ela gostava de viver na praia. Eu acho que gostava muito da vida. Passava com essa pranchinha, que é a pranchinha dela para surfar. Ela estava aprendendo flauta, ela queria aprender a tocar flauta. E a música que ela mais praticava antes dela morrer era a Anunciação. Anunciação. Sempre quando eu escuto eu lembro dela. E o sonho dela era ir no carnaval tocar. E a gente decidiu então homenageá-la com a Anunciação. Então, tanto na formação quanto no pré-carnaval, a gente achou que esse era o momento de colocá-la ao centro, assim, e tocar para ela. Cada painel que a gente olha, cada painel que a gente vê, a gente se consegue localizar ali dentro um pouco da essência dela, da vida dela, do que ela quis mostrar pra gente, do que ela quis trazer. E aí nos traz um pouco de saudade. Às vezes eu ainda ouço os áudios que ela mandava para mim por WhatsApp, para ouvir a voz dela de novo e de alguma forma ter ela presente. E parece que ela ainda tá ali, sabe? Parece que se eu responder, ela vai receber, sabe? Amiga, estou passando aqui para te mandar um parabéns, mandar muitas felicidades. A maior dor é ver o brilho do olhar dela se apagar, assim, né? A vida dela foi tirada, mas a história dela não vai ser apagada. A história dela continua, a memória que ela deixa e as sementes que ela plantou continuam germinando, continuam sendo regadas, continuam crescendo. É essencial esse tipo de trabalho, é essencial que isso seja não seja esquecido, não seja só mais um número, como tantos que já tiveram. Porque é isso que aconteceu com a Catarina, poderia acontecer com qualquer mulher. Eu acho que todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Perde a escola lá da periferia que ela ia dar aula, perdem os alunos que ela dava aula de inglês pela internet, perde a universidade e perde o pai e a mãe, que vão ficar com um buraco gigantesco dentro do peito, dentro do coração, que nunca vai ser preenchido. Nunca. Jamais. Então essa ausência dela é um buraco que ficou
na nossa vida, na nossa rotina. E que difícil de preencher, não tem como preencher, porque ela era única do jeito dela. Quando a Catarina morreu, eu perdi a minha melhor amiga, eu perdi a pessoa que eu passava o dia inteiro junto, eu perdi a pessoa que eu ia para o restaurante junto, eu perdi a pessoa que eu cozinhava junto, eu perdi a pessoa que eu dormia junto, a pessoa que assistia filmes junto, a pessoa que me conhecia de fato, o atual Roger, a pessoa com quem eu tinha o plano do futuro. É um vazio, mas um vazio que eu não consigo te mensurar. Eu e a Catarina pintávamos aquelas telas numeradas, né? E ambos gostamos de Van Gogh. No dia 18 ela esteve lá, nós pintamos, e ela disse, pai, tu terminou o teu, tu queres que eu compre mais um? Não, filha, não precisa, tá? Vamos terminar o seu aqui, depois a gente escolhe outro. E aí ela veio embora, ela comprou, mandou entregar para mim, no meu nome, e no dia 21, 3 dias depois, ela faleceu. Dia 15 de dezembro, tocou o interfone, o correio, Marcos. Ué, estranho. Desci, para você, abri uma tela. Aí abri a tela, Noite Estrelada de Van Gogh. Azul. Vou pintar a tela do Van Gogh em volta do Ilumina Catarina. Quando eu vou fazer isso? Não sei. Eu preciso de coragem para começar. Ana Kelly, Kemily, Mônica, Eveline, Catarina. São apenas 4 dos 396 casos de feminicídio que aconteceram no estado de Santa Catarina entre 2020 e 2025.